Estamos aqui com o ar portátil da Kabum, que acaba de chegar ao mercado prometendo ser uma opção mais prática para quem está em busca de um ar-condicionado. Esse aqui é o modelo 700, versão quente e frio, mas ele também está disponível na versão 100, que vem só com a opção de refrigerar sem o modo de ar quente. Eu testei ele durante algum tempo e com isso eu consigo compartilhar com vocês todas as minhas impressões. Vale adiantar que tem alguns pontos que eu não curti tanto assim nesse modelo, e são coisas que você precisa saber antes de fazer a compra. Por isso a minha dica é que acompanhe o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. E se curtirem o conteúdo, não esqueçam de deixar seu like e comentário, porque isso fortalece demais o canal a continuar comprando os produtos para trazer reviews bem sinceros e em primeira mão para o YouTube. E sem enrolar, acho que vale começar explicando como que ele funciona. Um ar portátil é uma opção para quem não consegue instalar daqueles modelos mais tradicionais de parede, seja por alguma regra do lugar onde você mora, ou até mesmo porque você deseja um único aparelho para usar em vários ambientes. Por ser portátil, ele tem rodinhas que facilitam levar ele de um lado para o outro da casa. Ele também tem essas alças laterais que ajudam a levantá-lo caso tenha algum degrau que você precise passar. Então é possível usar ele durante o dia na sala e à noite levar para o quarto, por exemplo. Então, depois de posicionar ele no ambiente desejado, precisamos esticar o tubo sanfonado, colocar a mangueira de saída de água, seja direcionando para um ralo ou para um balde mesmo, e encaixar o acabamento na janela. Esse tubo serve para jogar o ar quente para fora da casa. Mas aqui já tem um primeiro detalhe. O acabamento de janela é um pouco pequeno e para as janelas aqui do meu prédio acabou ficando um espaço em aberto na parte de cima. Se a sua janela tem mais de 100,5 centímetros, também vai acontecer isso com você. Além desse detalhe, não vem também borrachas de vedação para colocar em volta dessa peça. São detalhes que atrapalham no isolamento e fazem com que o ar quente retorne para dentro do ambiente por essas frestas e, consequentemente, o aparelho como um todo se torne menos eficiente. Lembrando que se você for mudar entre janelas e elas forem de tamanhos diferentes, vai ser necessário mudar o parafuso do acabamento de lugar, o que torna a troca de ambientes um pouquinho mais trabalhosa. E se por um acaso vocês separaram que o acabamento está com uma rachadura, isso aconteceu porque ele caiu da nossa janela do 7º andar, enquanto a gente fazia alguns testes ali mexendo na janela. Então a nossa dica é que tomem cuidado ao posicionar o acabamento para que isso não aconteça com vocês aí também na hora da instalação. Vale acrescentar que também é possível usar esse ar-condicionado em dias de chuvas, mas aí a fabricante recomenda fazer uma curvatura para o alto para evitar que a água da rua entre para dentro do aparelho, o que é um pouco difícil, já que o tubo corrugado não é tão longo assim. Para controlar o aparelho, podemos usar tanto o controle remoto, o aplicativo Kabum Smart ou o painel superior. Aqui, os botões são sensíveis ao toque, então a gente não precisa apertar, até porque, ao colocar um pouco mais de força nos botões, o painel aparentava ter uma certa fragilidade. E em relação ao desempenho com ele em funcionamento, dá para dizer que ele teve um resultado ok. Isso porque ele não tem a mesma eficiência se comparado a um split ou um portátil de motor inverter. Porém, mesmo que ele demore um pouco mais, ele vai conseguir refrigerar o ambiente. Eu fiz um teste aqui acompanhando a temperatura da minha sala por 1 hora com o ar-condicionado ligado, para ver quantos graus ele conseguia reduzir aqui do ambiente. Eu coloquei ele na temperatura mínima e na ventilação no máximo. Quando eu comecei os meus testes, estava marcando 28 graus, era um dia abafado de verão e depois de apenas 30 minutos de funcionamento já estava marcando 25 graus. E ao concluir a 1 hora de testes de uso, chegou a atingir 23 graus. O que eu reparei é que ele conseguiu retirar rapidamente aquele calor mais excessivo, mas teve um pouco mais de dificuldades para atingir as temperaturas mais baixas. Eu também acompanhei a temperatura do ar que saía de dentro do aparelho e ele chegou em determinado momento a atingir picos de 11,1 graus. Só para efeito de comparação, um ar-condicionado de parede geralmente consegue chegar a valores mais baixos, ali entre 4 e 8 graus. Vale lembrar que esse aparelho está disponível até o momento apenas na versão de 12.000 BTUs, então ele é recomendado para um quarto ou uma sala não muito grande. Durante os meus testes, eu acompanhei também o consumo de energia, que chegou a marcar 1.460 kWh durante 1 hora de teste. Convertendo para a tarifa de energia do meu estado e simulando um uso diário de 8 horas por dia,
Ao final do mês, eu teria consumido algo em torno de R$220, o que é um valor bem considerável. Lembrando novamente que ele não tem compressor inverter, que conseguiria reduzir bastante esse consumo de energia. E embora a gente esteja no verão, eu tentei pegar um outro dia que estivesse com um tempo um pouco mais ameno para fazer o teste do modo aquecer. Quando eu liguei o aparelho, estava marcando em torno de 23 graus aqui dentro da minha sala. E para minha surpresa, ele conseguiu elevar muito rapidamente a temperatura. Logo após ligar o aparelho, a gente já percebeu o ar quente saindo de dentro aqui do aparelho. E em apenas 5 minutos já estava marcando 28 graus. E depois de 10 minutos do teste, já havia ultrapassado a marca de 32 graus, sendo que a temperatura máxima programada aqui no aparelho é de 31. A temperatura interna do ar quente que estava saindo do aparelho ultrapassou 50 graus nesse momento. Passaram-se então mais 1 ou 2 minutos e o aparelho meio que desligou, visto que ele já tinha atingido a temperatura. E eu achei esse desempenho bem surpreendente, como vocês podem reparar. E o que mais me chamou a atenção é que no modo resfriar, ele desliga o compressor, mas mantém a ventilação funcionando. Já no modo aquecer, ele desligou tudo, ficando em completo silêncio, mantendo apenas as luzes do painel acesas, após passar ali os 32 graus. Depois de alguns minutos, ele voltou a ligar devido ao seu compressor que é do tipo on-off, então ele vai seguir sempre esse fluxo. Ele esquenta, desliga, quando a temperatura cai um pouco, ele liga novamente e assim vai indo, sempre tentando deixar na temperatura próxima ao que você programou. Assim como também acontece no modo resfriar. Ao finalizar 1 hora de teste, ele tinha ligado e desligado algumas vezes e o consumo de energia nesse período ficou em 0,46 kWh, bem menor se comparado ao modo resfriar. Lembrando que a gente testou ele no verão, então eu não posso afirmar com certeza para vocês que ele teria o mesmo nível de resultados em um dia muito frio do inverno. Para isso, eu precisaria aguardar alguns meses e fazer os testes novamente. Mas em relação ao consumo do modo aquecer, eu imagino que ele será sim maior, visto que ele vai precisar ficar mais tempo com o motor ligado no inverno, consumindo mais energia do que agora no verão. Vale acrescentar que eu não encontrei no produto e nem no site da fabricante o selo do Inmetro, que já nos daria uma boa ideia de como é o consumo dele se comparado a outros modelos portáteis. Além dos modos frio e aquecer, ele também tem o modo ventilar, que apenas circula o ar, e o desumidificar, que retira a umidade do nosso ambiente. E agora uma outra coisa que preocupa muita gente quando a gente está falando de um ar portátil é o barulho, porque a condensadora, que é a parte que geralmente ficaria do lado de fora da casa, fica dentro do próprio ambiente. E quanto a isso, sim, ele faz bastante barulho e pode ser algo que incomoda um pouco, especialmente na hora de dormir se você tiver um sono muito leve. Inclusive, por ele ter esse tipo de compressor on-off, algumas vezes quando ele ligava e desligava o motor, eu cheguei até meio que levar um pequeno susto, porque além do barulho que ele já fazia normalmente, o aparelho chegava a dar uma leve chacoalhada, o que gerava ainda mais ruídos. Se o barulho te incomodar muito, é possível ativar o modo dormir. Nesse modo, o aparelho mantém a temperatura e a umidade do ambiente de uma forma um pouco mais silenciosa, embora o desempenho seja um pouco comprometido. E olha só essa gravação que eu fiz para vocês mostrando o ruído real que eu escuto aqui no meu ambiente. Inclusive eu desliguei o microfone com redução de ruídos para passar uma impressão mais real do que eu estou sentindo aqui. E como vocês reparam, realmente é um barulho que pode incomodar um pouco, ainda mais quando você for dormir ou se você for usar ele durante muitas horas do seu dia com esse barulho ali de fundo no ambiente. E esse aparelho aqui conta com 2 filtros para ajudar a manter o ar mais puro dentro do nosso ambiente. Recomendamos que ele seja retirado limpo de tempos em tempos, para continuar ajudando tanto na qualidade do ar, mas também no correto funcionamento do equipamento. E um outro recurso que ele possui que eu achei interessante é que, mesmo sendo um modelo mais simples, ele já conta com o recurso de conectividade com o aplicativo de celular. Através desse app, conseguimos ligar e desligar o aparelho, ajustar a temperatura e até mesmo alternar entre as funções, mesmo estando fora de casa. É um aplicativo simples, mas que já atende bem no dia a dia. Imagina, por exemplo, você saindo do trabalho e já poder ligar o aparelho. Quando você chegar em casa, já vai estar numa temperatura bem mais agradável. E é interessante isso porque ele leva um tempo a mais para gelar o ambiente. É claro que nesse caso, nessa situação, antes de sair de casa pela manhã, você já precisaria deixar tudo preparado, como o tubo instalado na janela. Mas agora, dito tudo isso, será que realmente vale a pena investir no ar portátil da Kabum? Se você não pode instalar um ar-condicionado tipo split, o que é comum em alguns prédios antigos, por exemplo, onde tem um regulamento que não permite fazer furações ou instalar a máquina do lado de fora, ou até mesmo se você está num imóvel alugado que não permite fazer esse tipo de instalação, um ar portátil pode ser sim uma solução. Ele não precisa de instalações super complicadas,
quadradas, não precisa contratar um técnico para isso, permite usar o mesmo aparelho em mais de um ambiente e vai ter um conforto térmico muito superior do que se comparado a um simples ventilador. O detalhe maior é que você precisa estar ciente que a eficiência e o consumo vão ser sim bem diferentes se comparado a um split pendurado na parede. Ele consome mais energia e vai levar mais tempo para refrigerar o ambiente. Além disso, tem a questão do barulho que pode incomodar algumas pessoas. Mas se esses 3 pontos que eu comentei não te fizeram desistir da compra, se realmente não tem como ou não é viável instalar um split, acho que esse modelo da Kabum pode valer a pena sim se ele tiver com bom preço. Ele tem aparecido sim com bons valores na internet durante algumas campanhas de promoção, o que faz dele uma opção custo-benefício. Eu vou deixar marcado aqui no vídeo o site da loja que está vendendo esse modelo caso vocês queiram dar uma conferida no preço atualizado. Deve estar aparecendo um botão aí em algum lugar aí da tela com a miniatura do produto, ou talvez apareça o símbolo de uma sacolinha de compras, a depender do tipo de dispositivo que você está usando para assistir esse vídeo. É só clicar nesse botão que você vai ser direcionado para o site da loja. Lembrando que existem duas versões parecidas, o modelo 100 com modo refrigerar, desumidificar e ventilar, e também a versão 700 que é essa aqui, que adiciona apenas o modo aquecer, então vale a pena ver qual faz mais sentido para você. Mas caso o preço dele esteja alto no momento, fora de promoções, ou simplesmente você não deseja comprar o seu no momento, fica o meu convite para conhecer o nosso grupo de ofertas no WhatsApp. Sempre que um ar-condicionado, seja um modelo portátil, mas também modelos splits aparecem numa boa promoção, nós sempre vamos te avisar por lá. O link para acessar o grupo vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo, ou se você preferir, pode escanear o QR Code que está passando no canto da tela. Mas agora eu queria saber a opinião de vocês. O que acharam desse ar da Kabum? Ficaram interessados em comprar ele ou acham que tem algum outro modelo que vale mais a pena? Coloca pra gente aqui embaixo no campo de comentários. E caso você já tenha um ar da Kabum, fica à vontade para escrever o que você tá achando da experiência com o seu aparelho. Enfim, o vídeo seria esse. Se você curtiu, já sabe, deixa o seu like e se inscreve no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!